vamos estar orando pelo pastor Tiago, que ele vai estar ministrando a palavra de Deus nesta manhã para os nossos corações. Querido Deus Pai, no nome de Jesus, o teu Filho, nós queremos te louvar, te exaltar e te glorificar por tudo quanto você já nos concedeu nesta manhã. Obrigado, Senhor, pelos hinos que foram entoados. Obrigado pela tua unção, o teu poder, a tua glória sobre este lugar. E agora, meu Deus, apresentamos o teu Filho que vai estar ministrando a tua palavra. Usa, meu Deus, com graça, usa com unção e sabedoria e prepara o nosso coração para receber a tua palavra. É o que nós te pedimos, já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Queridos, graça e paz a todos. Que bom estarmos aqui na casa do Senhor. Para mais uma vez ouvirmos a sua voz e sentirmos a sua presença. Muito obrigado, viu, querido? Irmãos, vamos ler nesta manhã um texto da palavra de Deus. Se for para mim, diga que eu não estou, por favor. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 7. E nós vamos ler nesta manhã do versículo 1 ao versículo de número 16. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículos de número 1 ao versículo 16. Todos acharam, digam amém. Quem não achou, diga misericórdia. Nós estamos no mês de fevereiro e, conforme Deus colocou no coração do nosso pastor, este mês é o mês da restauração espiritual. E quando o pastor Messias pediu para que eu estivesse trazendo a palavra para vocês aqui nesta manhã, este texto veio ao meu coração e eu queria nesta manhã estar estudando com vocês a palavra de Deus e rever esta promessa de restauração tão maravilhosa, tão linda, feita pelo próprio Deus ao seu povo. E para a gente entender melhor o contexto da promessa, vamos ler o texto a partir do versículo 1. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E o rei e todo o povo ofereciam sacrifícios perante o Senhor, e o rei Salomão ofereceu sacrifícios de bois, 22.000, e de ovelhas, 120.000. E o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. E os sacerdotes, segundo as suas turmas, estavam em pé, como também os levitas com os instrumentos músicos do Senhor, que o rei Davi tinha feito para louvarem o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre, quando Davi o louvava pelo ministério deles. E os sacerdotes tocavam as trombetas defronte deles, e todo Israel estava em pé.
E Salomão santificou o meio do pátio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali tinha ele oferecido os holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque no altar de metal que Salomão tinha feito, não poderia caber o holocausto e a oferta de manjares e a gordura. E assim, naquele tempo, celebrou Salomão a festa 7 dias, e todo Israel com ele, uma multidão, uma grande congregação, desde a entrada de Ramate até ao rio do Egito. E ao 8º dia celebraram o dia da restrição, porque 7 dias celebraram a consagração do altar e 7 dias a festa. E no 23º do 7º mês, o rei deixou ir o povo para as suas tendas, alegres e de bom ânimo, pelo bem que o Senhor tinha feito a Davi e a Salomão e a seu povo de Israel. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração, e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus, e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém. Senhor, a tua palavra é a autoridade de nossa fé. Nos curvamos nesta manhã diante da autoridade da tua palavra. Pedimos, Espírito Santo, a tua ajuda na ministração do texto sagrado. Prepara os nossos corações para ouvirmos a tua voz. Fala conosco, Senhor, porque nós, os teus servos, queremos te ouvir. Em nome de Jesus oramos e a igreja diz: Amém. Queridos, o texto que lemos nesta manhã retrata um dos momentos mais marcantes na vida do rei Salomão. A dedicação do templo era um sonho de seu pai Davi. E a história bíblica diz que Davi desejou muito construir uma casa para Deus, onde a arca da aliança ficasse definitivamente guardada, ao invés de permanecer na tenda provisória que era o tabernáculo, existente desde os dias de Moisés. Esse desejo que nasceu no coração de Davi de construir esta casa para Deus, foi negado pelo próprio Deus, conforme está escrito no primeiro livro das Crônicas, capítulo 28, versículo 3,
quando diz que Deus disse a Davi: não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramastes muito sangue. No entanto, este desejo seria permitido ao seu filho Salomão, cujo nome significa paz. E isto enfatizava a vontade divina de que a casa de Deus fosse edificada em paz por um meio pacífico. A história bíblica diz que Davi comprou a eira de Onã, também conhecido como Araúna, um jebuseu que se localizava no Monte Moriá, para que ali viesse a ser construído o templo. E a história está no segundo livro de Samuel, capítulo 24, versículos 24 a 25. A história da Bíblia diz que Davi juntou 100.000 talentos de ouro, 1.000 talentos de prata, cobre e ferro em grande quantidade, além de contribuir com 3.000 talentos de ouro e 7.000 talentos de prata de sua fortuna pessoal para a construção do templo. Recebeu também como contribuições dos príncipes ouro no valor de 5.000 talentos, 10.000 dáricos e prata no valor de 10.000 talentos, bem como ferro e cobre. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 22, versículo 14. A história diz que Salomão não chegou a gastar a totalidade do que havia sido guardado para a construção do templo. E depois que o templo foi edificado, Salomão depositou o restante da fortuna no templo do Senhor. O rei Salomão começou a construir o templo no 4º ano de seu reinado, seguindo o plano arquitetônico transmitido por Davi, seu pai. Primeiro livro dos Reis, capítulo 6, versículo 1. O trabalho prosseguiu por 7 anos, 7 anos de construção. Em troca de trigo, cevada, azeite e vinho, Hirão, o rei de Tiro, forneceu madeira do Líbano e operários especializados em madeira e pedra. Ao organizar o trabalho, Salomão convocou 30.000 homens de Israel, enviando-os ao Líbano em equipes de 10.000 a cada mês. Convocou 70.000 dentre os habitantes do país que não eram israelitas para trabalharem como carregadores, e 80.000 homens como cortadores. E como responsáveis pelo serviço, Salomão nomeou 3.300 homens como encarregados de obra. A construção do templo foi algo tão magnífico, tão grande, tão monumental, que o texto de 1 Reis, capítulo 5, versículo 15, diz que Salomão mandou entalhar pedras, cortar pedras. E essas pedras eram encaixadas umas nas outras, de forma que durante 7 anos de construção não se ouviu o barulho de um martelo naquela construção. Era uma obra majestosa, gigantesca. Um sonho que foi negado a Davi, mas que foi dado a Salomão o privilégio de realizá-lo.
No texto que nós lemos, no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, dos versículos 1 ao versículo 3, nós temos a história da dedicação do templo. E esses 3 primeiros versículos, eles dizem que, depois que Salomão ele ora a Deus, desce fogo do céu e consome o holocausto e os sacrifícios, que era uma forma de Deus dizer a Salomão e ao povo de que ele estava agradando-se daquilo que estava sendo feito e de que ele estava recebendo os sacrifícios que estavam sendo oferecidos pelo povo durante a inauguração do templo. Só que o texto diz que não só desceu fogo do céu para consumir aqueles sacrifícios, como diz também que a glória do Senhor encheu aquela casa de uma maneira tão profunda e tão intensa, que os sacerdotes que serviam a Deus ali no altar, eles foram impedidos de entrarem na casa de Deus por conta da manifestação da glória de Deus no templo. Era um sinal de que Deus estava feliz e satisfeito com a oferta e com a obra que estava sendo feita ali. Era a confirmação de Deus de que a decisão de Salomão de construir o templo era realmente uma decisão louvável. Deus se agradou do projeto. E Deus confirmou o projeto com a sua presença. Porque era esta presença que faria toda a diferença durante a história daquele prédio. Porque se não houvesse a presença de Deus, o templo de Salomão seria apenas um prédio com ouro, mármore, pedras preciosas, utensílios de sacrifícios, mas não haveria vida no santuário, porque Deus não estaria ali. O templo de Salomão chamava a atenção de quem visitava-o. Mas maior do que o ouro e do que a prata e do que as pedras preciosas que foram usadas na construção daquele templo, a presença de Deus chamava a atenção dos corações que ali entravam. Enquanto que o ouro chamava a atenção dos olhos, a presença de Deus chamava a atenção do coração dos homens. Dos versículos 4 ao versículo 5, o texto que lemos diz que o templo foi dedicado com muitos sacrifícios. O texto diz que foram utilizados 22 mil bois e 120 mil ovelhas. E uma observação que eu quero fazer aqui é que cada animal daquele tinha que ser morto um a um e tinha que ser individualmente oferecido a Deus. Não podia matar tudo de uma vez e queimar tudo. Tinha que matar, tinha que extrair o sangue, tinha que limpar a gordura, dar a parte para o sacerdote, o resto queimar sobre o altar e oferecer a Deus. Eu estou falando de 120 mil ovelhas. E de 22 mil bois. Imagine que horas que acabou esse culto. Para você matar 22 mil bois e 120 mil ovelhas.
Esta foi a totalidade dos sacrifícios que foram ofertados. Agora, algo que eu quero chamar a atenção dos irmãos nesta manhã é que o texto diz que também haviam levitas na inauguração do templo. E esses levitas, eles tocavam e eles cantavam, louvavam a Deus, e era muito bonito. Mas o serviço de louvar e adorar a Deus com os instrumentos não podia substituir o serviço dos sacrifícios. Deus ainda precisava ser honrado através dos sacrifícios. Imagine se um dia o pastor Messias chegasse aqui com 22 mil bois. Os irmãos já pensam no churrasco, na picanha. Mas a picanha era só para o sacerdote, irmã. 22 mil bois e 120 mil ovelhas para sacrificar na casa do Senhor. Dos versículos 6 ao versículo 10 do texto que lemos, a Bíblia registra os dias de celebração pela dedicação do templo. E o texto vai dizer que durante mais de 7 dias o povo ficou celebrando a inauguração do templo, matando animais, sacrificando animais, adorando a Deus. E Salomão segurou o povo, porque o texto diz, no capítulo 7, dos versículos 6 a 10, que Salomão, ele deixou o povo ir para casa depois desse período de adoração. Os versículos também vão dizer que era tanto animal sacrificado, que Salomão tinha preparado um local para sacrificar o animal, mas ele teve que sacrificar em outro lugar, porque não cabia no altar a quantidade de animais para ser sacrificados. Ele teve que consagrar um outro local do templo para fazer esta dedicação, porque o altar que ele havia construído ficou pequeno. Se tornou pequeno, não cabiam os 22 mil bois e as 120 mil ovelhas. No segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 11, o texto vai nos dar a conclusão de todo o trabalho que Salomão fez. E vai dizer assim: Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, porque ele construiu em conjunto a casa do Senhor e a sua casa. E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, o texto diz, prosperou e o efetuou. Vocês já começaram alguma vez uma grande empreitada, um grande projeto? Há alguns anos atrás, a igreja começou o projeto de construção deste templo. E o alívio que dá depois que você começa um grande projeto e você termina aquele projeto. Porque a gente é especialista em começar projetos e não terminar os projetos que nós começamos, não é? Todo mundo aqui tem uma gaveta da bagunça. E nessa gaveta da bagunça o que tem é projeto inacabado. Que a gente começa e a gente não termina. Principalmente no começo do ano, não é? Os grandes projetos, vou ser fitness. Não vou tomar mais refrigerante no ano de 2018. Aí a igreja faz uma churrascada e está lá o irmão com a latinha de refrigerante. Mas porque é domingo e o projeto só começa na segunda-feira, porque dia de começar projeto é na segunda. E como dizem os irmãos do mundo fitness, final de semana é cheating day. Pode.
Salomão completou aquele grande projeto, e eu imagino o alívio que deu no coração de Salomão depois de 7 anos de trabalho pesado. Ele deitou na sua cama, ele olhou e disse: eu consegui completar aquilo que eu comecei. Sentimento de paz. E aí o texto vai dizer no versículo de número 11, que depois que Salomão ele acabou a casa do Senhor e a casa do rei, o Senhor apareceu a Salomão de noite, e esta aparição aqui foi a segunda aparição de Deus a Salomão. Porque a primeira aparição de Deus a Salomão está registrada no primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículos de 5 a 9, que é quando Salomão estava a ponto de começar o seu reinado, e Deus aparece a ele e diz assim: dize-me o que é que tu queres que eu te dê. E Salomão, podendo pedir 1001 coisas, porque Deus estava escrevendo um cheque em branco para ele, assinado. Deus disse: pede-me o que tu queres e eu vou te dar. Se Deus perguntasse para você nesta manhã: pede-me o que tu queres, eu vou te dar. Um cheque em branco de Deus, assinado, com aquele lugarzinho de colocar o valor em branco. Imagine só a tentação. E Salomão disse: Senhor, eu quero sabedoria para entrar e sair no meio do povo, porque o povo é muito grande. E a Bíblia diz que Deus se agradou do pedido de Salomão e disse: porque tu me pediste sabedoria e não me pedistes vitória sobre os teus inimigos, nem ouro e nem prata, eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar vitória sobre os inimigos, e eu vou te dar ouro e vou te dar prata também. E aqui eu abro um parênteses, porque Tiago diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Não basta só orar, tem que saber orar. E Salomão soube orar. E Deus aqui nesse versículo, no versículo 11, aparece a Salomão pela segunda vez, 2 vezes. E agora, quando Deus se apresenta a Salomão no versículo de número 12, ele se apresenta da seguinte forma, dizendo: Salomão, ouvi a tua oração. A oração que Salomão havia feito no primeiro livro dos Reis, capítulo 8, era uma oração linda, maravilhosa. Palavras belas que foram utilizadas, mas seriam sem valor algum se o Deus a quem elas foram dirigidas não tivesse ouvidos para ouvi-las. E Deus se apresentou a Salomão e disse: Salomão, eu ouvi a sua oração. E como é bom a gente saber que nós servimos a um Deus que ouve a oração do seu povo. E de que existem promessas na Bíblia e confirmações de que Deus, Ele é um Deus que ouve a oração e o clamor do seu povo. No Salmo de número 34, versículos 15 e 17, o salmista disse: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Isso aqui é uma sala VIP com Deus, é você e Deus. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Quando eu me refiro a um Deus que ouve a oração do seu povo, eu me lembro do texto de Daniel, capítulo 10, versículo 12, quando Daniel orava a Deus durante 21 dias de oração.
E depois de 21 dias de oração, Daniel 10:12 diz: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração à sua vontade, ele te ouve. São ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Lembro-me do texto de 1 João, capítulo 5, versículos 14 e 15, quando João escreveu e disse: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. O próprio Jesus disse em Mateus 21:22, e tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. O Salmo 138, verso 3 diz: no dia em que eu clamei, me escutastes. Porque a pior coisa que existe é você estar em uma situação de aperto, de emergência, e chamar por alguém e ninguém te ouvir. A pior coisa que existe é você precisar de ajuda e clamar e ninguém te ouvir. O salmista diz: no dia em que eu clamei, tu me escutastes e alentaste com força a minha alma. Salmo de número 81, verso 7 diz: clamaste na angústia e te livrei, respondi-te no lugar oculto dos trovões, provei-te nas águas de Meribá. Eu estou lendo esses textos para mostrar a vocês que Deus é o Deus que ouve, que Deus é o Deus que escuta, que Deus é o Deus que atende, ainda quando parece que nós estamos orando e Deus não está ouvindo. Porque existem dias que nós oramos e oramos e oramos e oramos e a resposta de Deus não vem. E a tendência do nosso coração é desanimar e deixar de orar. Porque nós pensamos logo que Deus não está dando a mínima para aquilo que nós estamos orando e falando com Ele. A situação não muda, as coisas não mudam e nós seguimos orando. E às vezes parece que quanto mais oramos, pior as coisas ficam. Mas eu quero nesta manhã trazer para você a certeza de que Deus é um Deus que ouve a oração dos seus filhos. E foi o próprio Deus que deu o seu número de telefone para nós. Jeremias 33:3. Pode discar, que não dá ocupado e não dá na caixa postal. Deus disse para Jeremias: Jeremias, clama a mim, e eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. A promessa de que Deus responde à nossa oração é uma promessa motivadora da nossa fé cristã. Porque é o que diferencia Cristo de Buda,
ou de Maomé, ou de Allan Kardec, ou de Joseph Smith. É o fato de que quando nós clamamos, existe alguém do outro lado que é vivo para escutar-nos. É o fato de que quando nós abrimos a boca em clamor, as nossas palavras não são lançadas ao vento, mas elas têm endereço certo nos ouvidos do eterno Deus. E de que quando Deus ele decide responder a nossa oração, ele se manifesta em nosso favor. Então, Deus apareceu a Salomão e disse: Salomão, eu ouvi a tua oração. E eu escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. E aí Deus faz uma linda promessa de restauração ao povo, dizendo o seguinte: Salomão, escuta o que eu vou te dizer, Salomão. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre meu povo, porque tem seca que vem de Deus. Existem algumas calamidades que Deus permite que aconteçam. Não é o diabo, é Deus que permite. Deus disse: se eu fechar os céus e não houver chuva. E naquela época eles dependiam da chuva por causa da colheita, plantio, colheita. Se eu enviar a peste para comer a plantação de vocês, se eu fizer isso, se eu enviar peste entre o meu povo, Salomão, se o meu povo, Salomão, escuta bem isso aqui que eu estou te dizendo é sério. Se eu fizer isso, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, porque esta promessa aqui se aplica ao povo de Deus, a quem é povo de Deus, quem leva o nome de Deus sobre si. Se o meu povo, e quando Deus disse para Salomão, se o meu povo, eu me lembro das palavras de Jesus para Pedro. Quando Jesus disse a Pedro: Pedro, que dizem os homens que eu sou? Aí os apóstolos responderam, Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse assim: falastes bem, Pedro. E eu te digo também que tu és Pedro. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Se o meu povo, que hoje é a minha igreja, se humilhar, porque tudo começa na base da humilhação. Um crente orgulhoso, como diz aqui nos Estados Unidos, é um oxymoron. É algo assim, não faz sentido o crente orgulhoso. Porque se o crente ele é realmente crente, ele entende que tudo o que ele tem, ele recebeu por graça, não é dele, pertence a Deus. Crente orgulhoso é como o cara que vai viajar e aluga uma Ferrari e fica esnobando no sinal a Ferrari que tem alugada. Não é dele. O cara vai ali na Enterprise, eu quero alugar um Porsche. Aí para no sinal com aquele óculos escuro, baixa o vidrão do Porsche, olhando para o sinal, olhando para os carros, e se esquece que atrás do carro está o símbolo Enterprise. Prefiro o meu Hondinha Civic, que é meu mesmo, do que o Porsche alugado na Enterprise. É a mesma coisa do crente orgulhoso, se orgulhando por algo que não é dele. E um dos sinais da decadência espiritual no meio do povo de Deus é o orgulho. E principalmente o orgulho espiritual, a altivez.
quando a cruz de Cristo deveria nos humilhar e nos fazer entrar por estas portas de cabeça baixa, caladinho, quietinho, orando e dizendo: Senhor, se o Senhor me aceitar, se o Senhor me aceitar nesta manhã, Senhor, eu queria te oferecer um culto. E não entrar por essas portas altivo. Deus diz: Salomão, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, e Deus gosta quando a gente se humilha, irmãos. Lembram da história de Naamã, general do exército, homem eloquente, homem altivo, mas que era leproso. E um dia bateu na porta do profeta, do homem de Deus, de Eliseu. E Eliseu nem saiu para atender Naamã. Se fosse hoje, ia lavar o jumento de Naamã, ou o cavalo de Naamã. Pegar a pasta de Naamã, porque é o general. Botar em cima do púlpito da igreja, porque é o general. Bateu na porta de Eliseu. Eliseu disse: diga a ele, estou muito ocupado aqui. Diga a ele que ele tem que ir no rio Jordão e tem que mergulhar lá 7 vezes. E fechou a porta. Imagine Naamã, como é que não ficou? Eu venho aqui, eu general, cheio de patente, patente até no cílio dos olhos, vencedor de guerras, e eu venho falar com esse camarão. Eu devia mandar ele entrar na casa desse cara e passar a espada nele. O cara nem para abrir a porta para me atender, veio me atender, mandou um recado. E no meio de tanto rio, me mandou ainda mergulhar no rio mais sujo que tem, que é o Rio Jordão. E não foi só um mergulho, não. Mandou mergulhar 7 vezes. Vou nada, vou-me embora. E aí, quando Naamã ia dando meia volta no seu cavalinho, alguém disse assim: ô Naamã, porque sempre tem que ter um humilde, né? Ô Naamã, se ele tivesse pedido a você para fazer coisa pior, você não ia fazer, Naamã? Que é 7 mergulhos, vai lá, dá os 7 mergulhos no rio, Naamã. Só isso. E Naamã obteve a cura, mas teve que humilhar-se diante de Deus, da ordem de Deus, da voz de Deus. Porque o segredo da restauração começa com a humilhação. Temos que nos humilhar diante de Deus. E a promessa continua dizendo: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. A oração desempenha um papel fundamental neste processo de restauração espiritual. Sem a prática da oração, jamais seremos restaurados. Se não levarmos a tarefa da oração a sério, jamais seremos restaurados. Eu não falo daquela oração de caçador, que você ora com o joelho no chão e o outro em pé, posição de caça, ou da oração de boa noite, Jesus, que você trabalha o dia todo e você chega em casa cansado, dobra o joelho, 5 minutos: Senhor, obrigado por este dia, abençoa a minha noite, em nome de Jesus, amém. Não é esta a oração. Eu falo da oração com lágrimas, com choro, com gritos, com gemidos, com desespero pela presença de Deus. Aquela oração que você chama a presença de Deus pelos seus gemidos, que você ora, que você busca, aquele tempo em comum com Deus, como Jesus disse: quando orares, entra no teu aposento, fecha a porta do teu quarto e ora ao teu Pai que vem em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Uma vida de oração, que é o que falta hoje em nós como igreja, uma vida constante de oração diante de Deus. Deus diz: Salomão,
se o meu povo que se chama pelo seu nome se humilhar e orar e buscar a minha face. E há uma diferença aqui entre orar e buscar a face de Deus. Porque orar é falar com Deus, mas aqui Deus faz uma distinção entre quem ora e quem busca a sua face. E isso pode parecer estranho para você, porque nós vivemos na geração que busca a mão de Deus, mas que não busca a face de Deus. Nós vivemos em uma geração onde Deus é simplesmente um ATM, onde Deus é simplesmente um meio para que eu possa obter aquilo que eu quero. Então eu oro a Deus para obter aquilo que eu quero, e depois que eu obtenho o que eu quero, eu dou as costas para Deus. Deus diz, eu quero um povo que busque, mas que busque a minha face. Que me busque por quem eu sou e não por aquilo que eu posso dar. Que me ame de todo o coração, porque este é um dos mandamentos, não é isso? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Deus diz, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos. Porque tem que ter mudança. O maior sinal de arrependimento não são lágrimas. O maior sinal de que alguém realmente está arrependido é a mudança de comportamento, é o fato de não cometer mais o pecado cometido anteriormente. Isto é conversão. E hoje o que nós temos na igreja moderna são muitos convencidos e poucos convertidos. Às vezes nós brincamos com a paciência de Deus. Alguns pecados nós cometemos e já nem sentimos mais dor ou tristeza porque cometemos. Virou algo normal. Se tornou o pecado de estimação que nós carregamos conosco para onde nós vamos, e é simplesmente tão fácil dizer assim, Senhor, me perdoa porque eu pequei. Mas meu filho, já é a 34ª vez que você faz o mesmo pecado. Se eu pegasse um carro aqui, alugasse um carro e fosse para... Quantas horas de viagem daqui para a Flórida? 22? O pastor Aurélio faz em 12. Faz em 12. Quantas milhas mais ou menos? Quem é caminhoneiro aqui? 710 milhas. Para Pensacola, vamos para Pensacola, todo mundo agora, no nome de Jesus. 12 horas, 700 milhas, é isso? Se eu pegasse um carro aqui, alugasse um carro para ir para Pensacola, 12 horas de viagem, 700 milhas. E chegando em Pensacola, o pastor Messias me esperando lá, falou assim, meu filho, como é que foi a viagem? Eu falei assim, paizão, a viagem foi boa. Peguei um carro bom, tranquila a viagem. Só que na viagem o pneu furou uma vez. Ele ia dizer assim, ok, sem problema, 700 milhas. O pneu furou uma vez, faz sentido, pode acontecer. Agora, se ele me perguntasse, meu filho, como foi a viagem? Eu disse assim, pastor, eu peguei um carro, o pneu furou 15 vezes. Eu disse, meu filho, esse carro é amaldiçoado, meu filho. Tem que fazer uma corrente de sal grosso por esse carro. Joga essa miséria longe, esse negócio não funciona não. Porque em um trajeto de percurso, o pneu furar uma vez é aceitável porque é um acidente de percurso. Mas em uma viagem, um pneu que fura 15 vezes já deixa de ser um acidente de percurso. Já se torna algo mais. Da mesma forma, em nossa trajetória cristã e vida espiritual, o fato de alguém cometer o pecado uma vez é aceitável porque é um acidente de percurso.
Mas o cara que vive furando o pneu durante a sua vida cristã, todo dia deixa de ser um acidente de percurso. Tem que vender esse carro. Se tornou algo prático. E o que a Bíblia ela vai nos orientar é que nós podemos até pecar, mas não podemos viver na prática do mesmo pecado. Praticar o pecado é sinal de que nós precisamos nos converter e nos arrependermos. Tem algo de errado aí. Porque Cristo morreu na cruz para que nós tivéssemos forças para vencermos o pecado. Não é assim? A gente vence o pecado porque Cristo está em nós. Que Cristo é esse, então, que nós dizemos que servimos, se o poder do pecado é maior que o poder dele em nós? Se o Cristo que vive em mim não tem poder para controlar a minha língua, segura aí que agora lá vem Jeová. Não controla a minha língua, não controla os meus olhos, não consegue controlar os desejos do meu coração. Que Cristo é esse? Que poder é esse? Que calvário é esse? Paulo diz em Romanos que a cruz de Cristo, ela nos fortalece e nos dá poder para vencer o pecado. Mas o que temos hoje na igreja são crentes vencidos. Ao invés de vencer, estão sendo vencidos. Mas a promessa de Deus é a seguinte: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, tem que se converter dos maus caminhos. Tem que ter posições firmes e claras sobre o que é pecado. Tem que se ter uma posição firme e clara do que é certo e do que é errado, de estabelecer esses muros de começo. Aí Deus diz: então, somente então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e eu te prometo, Salomão, que eu sararei a sua terra. Se houver oração, humilhação, busca da face de Deus e conversão de pecados, a Bíblia garante. Deus disse, não fui eu que disse, é Deus que está dizendo. Deus disse: então eu ouvirei dos céus. E é interessante que Deus, ele é um Deus de prioridade. Porque o texto diz: eu ouvirei dos céus, mas primeiro eu vou perdoar os seus pecados para depois sarar a sua terra. Porque em uma terra afetada por gafanhotos, alguém olha e diz assim: a prioridade é a terra, não é a terra? Estou perdendo minhas plantações aqui, Jesus. Gafanhoto está vindo, está comendo tudo aqui. Eu já orei, já falei com o Senhor. O Senhor pode, por favor, repreender os gafanhotos, mas tem pecado. Aí Deus disse: não. Vocês vão orar, eu vou ouvir. Primeiro eu vou perdoar o pecado de vocês. Primeiro eu vou tratar o que é prioridade. A sua colheita é importante para você, mas a prioridade é a sua vida espiritual. O seu trabalho é importante para você, eu vou cuidar dele, mas primeiro eu vou tratar o seu coração e o seu caminho comigo. Primeiro eu perdoo o pecado, depois eu saro a terra. O saramento da terra é de tabela. O foco de Deus é no tratamento do pecado. Porque você pode perder o seu trabalho, você pode perder a sua casa, você pode perder o seu carro, você pode ficar sem ter o que comer. Mas isso não tira a sua salvação e não impede você de ver a Deus. Mas a prática do pecado constante, a brincadeira com o pecado,
É um sinal de que você nunca foi convertido. E isso para Deus é prioridade, é tratar o coração. Deus primeiro trata o coração. Deus não inverte prioridades. A prioridade de Deus sempre foi o coração do homem primeiro. E depois as outras coisas. Então a promessa de Deus para Salomão foi essa. Eu sararei a sua terra. Agora, Salomão, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente. E nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Vamos ficar de pé nesta manhã. Esta bendita promessa que foi feita a Salomão, ela está disponível para nós. Nos alcança. Mas precisa ser, é como uma dieta, como um tratamento que o médico passa. Você tem que seguir os passos do tratamento para poder dar certo. Senão, não funciona. Você tem que seguir a dieta certinha, não adianta. Com Deus não tem tira-em-day. Na dieta de Deus não tem tira-em-day, não tem esse negócio de sábado e domingo você pode comer o que você quiser e nos outros dias não. A dieta de Deus é certinha. Isso aqui tem que ser seguido certinho, uma risca. Se houver humilhação, oração, busca da face de Deus, conversão dos seus maus caminhos, Deus garante perdão de pecados e saramento de terra. Vamos orar nesta manhã? Senhor, eu louvo o Teu nome pela Tua palavra, Senhor. Que privilégio poder ler o texto sagrado, Senhor, e entender o que está escrito. E eu oro por esta igreja e peço, Senhor, nesta manhã, o cumprimento desta promessa sobre nós. Em tempos de escassez espiritual, em tempos onde o material se tornou mais importante que o espiritual, eu oro, Senhor, por uma restauração, Senhor, sobre o Teu povo, que haja humilhação, que haja oração, que haja busca da Tua face, que haja conversão de pecados, Senhor, para que venhamos a experimentar o Teu poder, o perdão de nossos pecados e que o Senhor possa sarar a nossa terra. Somos o Teu povo, Senhor, e clamamos nesta manhã pela Tua atuação em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Pastor Messias.